A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Voltamos agora nesse momento de desesperança, nesse momento difícil, de quarentena, trazendo uma palavra de esperança ao seu coração, voltando com o nosso projeto. Posso ler a Bíblia para você? Desta feita faremos a nossa reflexão no livro de Jó. Caminharemos a nossa leitura durante todo o livro de Jó nesses dias. Eu queria começar lendo com você os 5 primeiros versículos do livro de Jó, capítulo 1, dos versículos de 1 a 5, que dizem assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amados, o livro de Jó não é uma ficção, como alguns intentam colocá-lo. Jó não é um personagem imaginário, como alguns pensam, mas sim uma pessoa real. Isso pode ser provado a partir do testemunho de Ezequiel 14:14, Ezequiel 14:20. Também no próprio livro de Tiago, lá no capítulo 5, versículo 11. Eles dão testemunho desse fato, desse personagem histórico e real. Uma vez que foi um homem real, com experiências reais, segundo Warren Wiersbe, ele diz que Jó é capaz de nos contar aquilo que precisamos saber sobre a vida e os problemas do mundo real. Ele era provavelmente da posteridade de Naor, irmão de Abraão, cujo nome foi Uz. Lá em Gênesis 22:21 podemos ver isso. Em cuja família, a região foi preservada por algumas gerações, como entendemos em Gênesis 31:53. Onde Deus é chamado não apenas de o Deus de Abraão, mas o Deus de Naor. Então veja, Jó era alguém que viveu anterior a Moisés, provavelmente o primeiro livro das Escrituras a serem escritos, o livro mais antigo, mas se encontra na divisão do cânon onde está por conta de fazer parte daquilo que nós chamamos de literatura poética. Os 5 primeiros versículos, eles trazem a menção de quem é Jó e do seu caráter. Ele começa apresentando Jó como alguém com caráter íntegro e reto, aí no versículo 1. Não era um indivíduo sem pecados, como alguém pode imaginar. Não era um indivíduo perfeito, como alguém poderia imaginar que pudéssemos ser. Porém, o que revela a ideia de íntegro é o seu caráter maduro e pleno na sua conduta. Veja, o termo integridade é uma palavra importante, porque Jó repete ela algumas vezes, Jó 2:3, Jó 2:9, Jó 27:5, Jó 31:6. Pessoas íntegras são indivíduos completos, sem qualquer hipocrisia ou duplicidade. Jó manteve sua integridade diante das acusações de seus amigos e do silêncio de Deus. E por fim, o Senhor o justificou. Jó era um homem temente a Deus, diz o texto. Ele era temente a Deus que se desviava do mal. Esse era o alicerce do seu caráter. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó 28:28 vai dizer: temer ao Senhor significa respeitá-lo por seu caráter, seus atos e suas palavras. Então Jó temia a Deus e tinha uma consideração pelo Senhor. Isso fruto exatamente de alguém íntegro, transformado pelo Senhor e sua verdade. Ele era alguém converso a Deus, de forma que andava em integridade em todos os seus passos. De forma que o livro de Jó nos ensina a viver essa vida de integridade a todo tempo. Nos ensina a viver esse caráter reto e verdadeiro, como cristãos que o somos. Irmãos, nós cristãos deveríamos andar conforme as Escrituras Sagradas. Nós que somos salvos na pessoa de Cristo, redimido na cruz, deveríamos sim andar como tal. Deveríamos amar a Deus e anunciar o Senhor com as nossas próprias ações, numa vida íntegra e reta de alguém que teme a Deus. O versículo 5 diz que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, os banquetes de seus filhos, Jó chamava a seus filhos e os santificava. Jó prestava um culto junto deles.
Se você matar do versículo 2 a 4, faz questão de mencionar a riqueza, a prosperidade de Jó. Mas o versículo 5 traz um significado da vida de Jó que está completamente aquém dessas riquezas. Que o seu coração não estava nas posses que tinha, que adiante ele vai perdê-los e vamos perceber que o seu coração não estava ali. Mas o seu coração estava inteiramente em Deus, ao ponto de que, diante de todas as riquezas que possuía, ele não se esquecia de Deus. Diante de toda a bonança que estava diante dele, ele não se esquecia de Deus. Tanto que também não vai se esquecer de Deus quando as coisas aí então piorarem, se tornarem difíceis em suas vidas. Mas uma característica interessante é que aqui ele reuniu os seus filhos para cultuarem. Ele santificava pelos seus filhos, ele fazia o culto doméstico, o culto de sua família. Nós temos pelo menos 3 cultos descritos nas Escrituras Sagradas. Nós temos que aquele que é o culto da vida cristã, que quer comais, quer bebais, quer passar qualquer outra coisa, fazer isso tudo para a glória de Deus. É o Senhor nos chamando a viver a nossa vida em integridade, adorando a Deus com nossas ações. Então aquele que é cristão adora a Deus com suas ações. Temos o culto público, que é o principal dos cultos, que é exatamente o culto que nos reunimos no dia do Senhor para adorá-lo na comunidade dos santos, um culto muito importante. E esse que é chamado de um culto familiar, em que nos reunimos em família, e com os nossos filhos e esposas, nós nos debruçamos na verdade de Deus e nos ajoelhamos em oração diante do Senhor. Eu quero te encorajar nesses dias de quarentena, não só nesses dias de quarentena, mas durante toda a sua vida cristã, que você possa, junto com a sua família, exercer uma prática devocional, adorar a Deus, fazer um culto familiar. Você possa tomar o exemplo de Jó, guardar tempo para junto de seus filhos e de sua esposa, para junto da sua família, você assentar-se em volta da palavra e ouvir a Deus, edificar-se. Veja, Jó levantava-se de madrugada e ofereceu holocausto segundo o número de todos os seus filhos, pois ele dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. O temor de Jó era tanto que o sacrifício por seus filhos era pela possibilidade somente deles terem pecado, porque sabia da gravidade que era o pecado contra Deus. Jó em nenhum momento se voltou contra o Senhor em seu coração, porque conhecia a Deus, porque convivia com Deus. E quando as coisas ficaram difíceis para Jó, quando as coisas tomaram um caminho adverso, quando as coisas começaram a trazer sobre a vida dele sofrimento, ele ainda assim estava junto do Senhor, porque ele vivia junto do Senhor antes mesmo que essas coisas acontecessem. E vejam, os momentos difíceis que vieram sobre Jó, vieram unicamente para revelar esse caráter que é descrito nos capítulos iniciais do seu livro. O próprio Satanás vai o acusar e Deus vai o referendar como íntegro, reto e temente a Deus. Esse é Jó. Que a sua vida possa ser guiada como tal. Reúna a sua família em volta da palavra. Seja um homem íntegro, reto, temente a Deus, dando testemunho na sociedade, mas principalmente no seu lar. Reúna-se com a sua família nesses dias. Ouça a palavra, leia a palavra, ore ao Senhor, junto com os seus filhos, para que o Senhor possa grandiosamente abençoar e edificar a sua casa. Que Deus abençoe a você, meu irmão.